amados, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe neste momento, que o amor de Deus restabeleça em nosso coração a paz e a felicidade. Amém? Hoje, no Manual do Crente, eu quero tratar do seguinte tema, a respeito da consagração do homem, que está fundamentado em 1 Pedro, capítulo 2, Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Levítico 20, do 7 ao 8, e Números 15, verso 40. Vamos aí à primeira leitura? Pois bem, assim está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias! Vamos então à segunda leitura, que está em Levítico, capítulo 20, verso 8. Vamos lá, só abrir aqui. Levítico, capítulo 20, verso 7 e o 8. 27 e o 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Agora vamos para Números, capítulo 15, verso 40. Vamos ver aqui. Capítulo 15, verso 40. Capítulo 15, verso 40. Aqui está indicando capítulo 15, verso 40, mas pelo que eu percebo aqui só tenho 36. Então, ao invés de ser o verso 40, é o verso 36. Então, toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Deixa eu ver aqui o capítulo 16, se é nele. Por memorial para os filhos de Israel, verso 40 do 16, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Então, meus amados, tem uma falha aqui. Acho que eu devo ter pego alguma coisa e me confundido aqui, mas tudo bem. Meus amados, o Senhor nos trata como geração eleita, geração especial, geração guardada por Deus, escolhida por Deus. Portanto, além de tudo isso, ainda nos concede a realeza do sacerdócio e nação santa, povo adquirido, e para que nós
venhamos a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem foi que nos chamou das trevas? Jesus. Portanto, nós temos a honra de tudo isso que diz aqui o verso 9 de 1 Pedro. Vejam que a nenhum outro povo Deus destinou esta mensagem, esta palavra, essa confiança, essa aliança. Portanto, o crente é especial para Deus. Se assim não fosse, ele não teria determinado que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido e responsável pelo anúncio das virtudes de Jesus. Assim, o crente ele tem em sua vida essa honra, essa guarda, essa função de conhecer o seu chamado. E somos chamados para sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e pessoas preparadas para anunciar as virtudes de Jesus Cristo. Portanto, vejam o quanto o crente é importante para Deus, a grandeza do crente diante de Deus. O crente diante de Deus é tão importante que Jesus preparou morada, mansões celestiais para aquele que manter a salvação até o último dia de vida. Cultivar a salvação. A salvação é uma semente que precisa de ser cultivada, cuidada, trabalhada, preparada. Quem nos dá a salvação? Jesus Cristo, Deus Pai, que nos concede essa graça maravilhosa. Mas a responsabilidade de cuidar dela somos nós, ou é nossa. A responsabilidade não está em Deus, não está em Cristo, não está no Espírito Santo, mas em nós. E o Senhor quer que nós ativemos em nós essa responsabilidade, esse compromisso, essa aliança. Portanto, veja o quanto o crente Deus espera dele. Quanta honra a nenhuma outra nação, a nenhum outro povo, a nenhuma outra etnia foi concedida essa honra, essa responsabilidade, esse apreço, essa intimidade. Porque Deus nos chama para termos com Ele uma intimidade especial. Além de sermos filhos por adoção de Jesus Cristo, nós ainda somos geração eleita, povo adquirido, povo escolhido para anunciar as virtudes de Jesus Cristo.
Só nós temos essa honra. Agora, muitos que brincam de crente não conhecem essa verdade, não conhecem a palavra de Deus, porque se conhecesse, jamais brincaria, jamais seria relaxado, negligente, preguiçoso para se preparar. Porque, meus amados, fomos chamados para a salvação, mas temos um trabalho a fazer, que é nos preparar cotidianamente, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha ou então a morte nos colha. Compreendeu? Assim é que o crente precisa desenvolver essa função, essa premissa, esse trabalho, essa honra. Porque veja o quanto ficou fácil a salvação. Porque de maneira nenhuma iríamos a Deus, senão através de Cristo. Todo e qualquer sacrifício que fizéssemos para atingirmos a salvação seria inócuo, seria sacrifício de tolo, porque ninguém é salvo pelas obras, mas pela graça que Jesus Cristo nos concedeu e nos concede todos os santos dias. Assim, amados, nós temos essa vantagem. Eu digo vantagem porque nenhum outro povo, veja o homem natural, o que Deus vê no homem natural? Nada. Porque o homem natural diante de Deus é morto, é nada, é sem vida. Mas os crentes são vivos diante de Deus. Deus o enxerga através de Cristo. Deus o vê e o comanda, e o dirige, e o guarda, e o protege, e o abençoa. Temos bênçãos para contar todos os dias da nossa vida. Portanto, muitos são aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor por qualquer motivo, por uma fofoca, por uma intriga, porque não recebeu oportunidade no culto, porque ficou aí 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, sem louvar, sem dar uma palavra, sem dar um testemunho na igreja. Logo o diabo fala: olha, você está sendo perseguido pelo pastor, você está sendo perseguido por aquela irmã, e você cai nessa idiotice e pensa que está mesmo. Falar, o diabo te inculca a você, coloque em seus pensamentos esse óvulo satânico de sair da igreja, de sair da presença de Deus. E assim você perde a graça. Afastou-se de Deus, saiu da luz para as trevas, está fazendo o caminho inverso, porque antes você fez o caminho correto, tomou a decisão certa, mas agora está rejeitando tudo. Está como o cão que Jesus disse, que volta ao vômito, voltando às atitudes, às maneiras que o homem velho vivia, o homem mundano. Está errado, por falta de conhecimento. Meus amados, vamos ler a palavra de Deus para nós entendermos a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Olha que perfeição dessa vontade de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que bênção! Aí, alguns jogam essa bênção no lixo, sai escarnecendo da obra, sai escarnecendo, murmurando, caluniando a igreja de Jesus Cristo, que custou o sangue dele. Isso é muita cretinice de uma pessoa que faz isso, que desrespeita a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Meus amados, precisamos ter mais consciência da vontade de Deus para a nossa vida, porque a partir do instante que temos consciência da vontade de Deus para nós passamos a respeitar a vontade de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor em nossa vida. Eu não tenho mais direito de voltar atrás. Eu já fiz a minha opção. Não sou homem de duas palavras. Eu empenhei a minha palavra com Deus quando eu disse: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Foi a minha palavra, então tenho que honrá-la até o fim, conforme ensina Paulo. Meus queridos, quantos estão em nosso meio e não conhecem a Deus de fato, verdadeiramente? Não conhecem a Deus. Está no meio como aqueles recheios de bolo, né, de pastel, só para fazer volume, porque é um ilustre desconhecido de Deus, nunca se apresentou a Deus para fazer nada. Até mesmo quando ele adoece, ele é incapaz dele mesmo ir a Deus e pedir saúde, cura, livramento. Ele vai a uma irmã do círculo de oração, ele vai a um obreiro, vai ao pastor, mas ele se julga incompetente, incapaz, porque inconscientemente ele sabe que ele é desconhecido de Deus. E eu já disse em outras aulas que o homem, quando aceita Jesus, se torna conhecido de Deus e do diabo. Mas o diabo tem que conhecer para temer, para se submeter ao homem. Mas muitos, após a divulgação, a publicação, porque é feita aqui na terra, no céu e no inferno, quando uma pessoa aceita Jesus. Mas o tempo vai passando e aquilo vai se apagando das memórias. Aquela publicação vai ficando tênue, distante, uma simples nuvenzinha. E precisamos dizermos a Deus a que viemos à presença dele, ao aceitar a Jesus. Aceitamos por um objetivo, a salvação, mas não cuidamos dela, não zelamos dela. Salvação é como uma planta que precisa de cuidados especiais. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, relacionamento com Ele. E como vamos ter intimidade e relacionamento se não buscamos a Deus, se não consagramos a nossa vida a Deus, se não nos preparamos, se não batalhamos a nossa batalha, antes fugimos dela?
temos que parar com essa mania de covardia, porque no nosso meio, quantos covardes existem? Muitos, milhares, que não se dão ao trabalho de ler a palavra de Deus. E hoje não há mais desculpa. Ah, eu não sei ler. Tem a Bíblia falada. Baixa ela, é um aplicativo no seu celular, no seu computador, e você terá conhecimento. Você poderá aprender através disso aí. Então não me venha com a desculpa de que eu não sei ler. Eu sou analfabeto. Você é um preguiçoso. Porque ser analfabeto não é um mal. Não é uma desvantagem. A desvantagem está no coração. Porque o coração é dobre. O coração é preguiçoso. O coração não reage. O coração quer um berço, quer uma rede para balançar, ficar tranquilo. O crente não nasce para ficar tranquilo. A luta do crente é ferrada, é diária. Não é aqui o nosso descanso, diz a palavra: levanta, acorda tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ah, meus amados, quanta tristeza dá a gente. Agora imagina Deus vendo seus filhos preguiçosos, negligentes, negligenciando até mesmo a sua própria salvação. Para que você quer ser salvo? Para continuar sendo nada na vida? Apenas pelo modismo de ser crente? De pertencer a uma igreja? Não. Não deve ser assim. Está errado. Não deve ser assim. Deve ter mais responsabilidade, mais compromisso com a verdade. Por quê? A palavra diz, olha, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então vamos conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. Além de tudo, Ele ainda é o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então vamos obedecer o que Ele nos manda em Sua palavra. E Ele nos manda conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Entendeu? É assim que funciona. Meus amados, o interesse dessa aula, dessa lição é exatamente esse: de confrontar aqueles que dormem, de confrontar os crentes folgados que existem e despertá-los para caminhar, para trabalhar, para batalhar. Por isso é que é uma palavra dura. Mas não me envergonho dela, porque ela faz parte da sã doutrina, ela é bíblica. É uma palavra bíblica, não é palavra de homem, mas de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e receber verdadeiramente a palavra de Deus. Estudarmos a palavra de Deus para conhecermos e sermos libertos da ignorância. Que o Senhor seja com todos. Amém? Meus amados, eu estou preparando um estudo, mas não é propriamente para o crente, não. É para ficar nos anais da história, para um dia os desviados
que não se consertam possam ir até o YouTube e ver essa mensagem e ver essa lição que estamos preparando. Ela está sendo gerada no coração de Deus. E no momento em que Ele mandar, nós então iremos gravar. Iremos preparar de fato para poder deixar nos anais do YouTube como vídeo. Para aqueles que ficarem após o arrebatamento da igreja, para que eles tenham noção do que perderam, noção do descaso que fizeram com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor, com o próprio Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, não é uma lição para o crente em si, para o crente salvo, mas para aquele que se permitiu não cuidar da salvação. Que Deus seja conosco.